A vida do apóstolo Pedro. Chamado por Jesus, Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador da Galiléia. Ele trabalhava com seu irmão André quando Jesus os chamou para serem seus discípulos. Jesus disse: "Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens." Mateus 4, versículo 19. Simão foi então chamado Pedro, que significa fragmento de rocha. Testemunho de fé. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele testemunhou muitos dos milagres de Jesus e foi o primeiro a confessar abertamente que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Em resposta, Jesus disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus capítulo 16, versículo 18. Fraquezas humanas. Apesar de sua fé, Pedro também mostrou fraquezas humanas. Quando Jesus andou sobre as águas, Pedro tentou fazer o mesmo, mas começou a afundar quando sentiu o vento e ficou com medo. Mateus capítulo 14, versículos 29 ao 30. Além disso, Pedro negou Jesus 3 vezes na noite em que ele foi traído, apesar de ter prometido ser fiel até a morte. Mateus capítulo 26, versículos 34 ao 35 e 69 ao 75. Ressurreição e missão. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi um dos primeiros a visitar o túmulo vazio. Lucas capítulo 24, versículo 12. E teve um encontro transformador com Jesus, que o perdoou e o restaurou, dizendo: "Apacenta as minhas ovelhas." João 21, versículo 17. Esse encontro renovou a missão de Pedro como líder entre os apóstolos. Pentecostes e liderança na igreja primitiva. No dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou um sermão poderoso, que resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Atos capítulo 2, versículo 41. Ele se tornou uma figura central na igreja primitiva, defendendo a inclusão dos gentios, não judeus, na comunidade cristã. Atos 10. Prisões e milagres. Pedro enfrentou perseguições e foi preso várias vezes por pregar o evangelho. Mas foi milagrosamente libertado da prisão por um anjo. Atos 12, versículo 7 ao 11. Ele continuou a realizar milagres em nome de Jesus, incluindo a cura de um mendigo coxo. Atos 3, versículo 6 ao 8. Cartas de Pedro. Pedro escreveu 2 epístolas que estão no Novo Testamento, 1ª e 2ª Pedro, nas quais encoraja os cristãos a permanecerem firmes na fé em meio a sofrimentos e a viverem vidas santas. Morte. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor, Jesus Cristo. A vida de Pedro é um testemunho de transformação, liderança e dedicação. Apesar de suas falhas e desafios, sua jornada de fé inspira muitos cristãos até hoje.